Jesus estava querendo descobrir a razão da fé daquelas pessoas. Mas nós muitas vezes passamos por crises existenciais e nós queremos saber e identificar quem nós somos, né? Nós nos fazemos essa mesma pergunta: quem eu sou? Quem eu sou em Deus? O que Deus é para mim? O que Deus representa na minha vida e na minha história? E Jesus, em outras palavras, estava querendo confrontar os homens a este respeito. Quem vós dizeis que eu sou? O que é que vocês todos pensam a meu respeito? E sabe, os discípulos afirmaram para Jesus que o povo em geral tinha diferentes concepções a respeito de quem Jesus era. O povo não tinha uma definição unânime. E os discípulos acabaram dizendo a Jesus que o povo estava dividido em pelo menos 4 opiniões diferentes. Que foi isso que nós lemos aqui nestes versículos. E eles disseram assim: olha, Jesus, algumas pessoas dizem que você é João Batista. Em Mateus 14, versículos 1 e 2, nós vemos que Herodes foi quem acabou disseminando essa teoria de transmigração entre os seus criados, dizendo que Jesus seria João Batista. A transmigração de almas, ela se baseava na ideia de que uma alma pode passar de um corpo para outro corpo, seja de um humano ou de um animal. Ou seja, algumas pessoas acreditavam que Jesus seria uma reencarnação de João Batista. Era isso que as pessoas pensavam a respeito. Algumas pessoas pensavam a respeito de Jesus. Outras pessoas diziam, e os discípulos afirmaram isso para Jesus: olha, Jesus, alguns dentre o povo dizem que tu és Elias. E esse pensamento de que Jesus era Elias vinha das pessoas mais conservadoras, porque Malaquias havia profetizado que a vinda do Messias seria precedida pelo profeta Elias. Está lá no livro de Malaquias 4, versículo 15. Contudo, atribuir o cumprimento desse texto para Jesus era cometer um erro grave até mesmo de interpretação, porque Jesus mesmo já havia dado a entender aos seus discípulos, lá em Mateus 17, do 9 a 13, que o cumprimento dessa profecia a respeito de Elias se cumpriu em João Batista. Não estava se cumprindo em Jesus, mas já havia se cumprido em João Batista. Mateus 17, do 9 a 13, você que está fazendo suas anotações. Haviam ainda outras pessoas que diziam que Jesus era o profeta Jeremias. E esse era o grupo dos supersticiosos daquela época. No período interbíblico, mais precisamente ali durante a revolta dos Macabeus, se difundiu essa crença popular que Jeremias teria aparecido a Judas Macabeus. E desde então, o povo acabou nutrindo a superstição de que o profeta Jeremias era uma espécie de anjo da guarda da nação de Israel. E havia todo esse entendimento entre um grupo de pessoas, né, das pessoas mais supersticiosas. Eles achavam, e voltando aqui à questão da transmigração das almas, eles achavam não que Jesus era a reencarnação de João Batista, mas que Jesus seria a reencarnação do profeta Jeremias. Então, essa era a ideia pré-concebida que algumas pessoas tinham a respeito de Jesus. E por último, os discípulos, e em quarto lugar, os discípulos disseram para Jesus: olha, Jesus, existem outras pessoas que dizem que tu és algum dos profetas. E esse aqui era o grupo das pessoas indecisas. Todo mundo tinha uma opinião, mas esse grupo não tinha opinião nenhuma. E eles iam na onda. Se dissessem que Jesus era Jeremias, Jesus é Jeremias. Jesus é João Batista, ok, Jesus é João Batista. Mas Jesus ainda pode ser a reencarnação de Elias. É isso mesmo. E vocês conhecem pessoas assim? Se você parar um pouco para analisar naquilo que eu falei, um pouquinho de cada um, naqueles que acreditavam que Jesus era João Batista, os que acreditavam que Jesus era Elias e os que acreditavam que Jesus era Jeremias ou alguns dos profetas, é exatamente igual nos nossos dias. Exatamente igual nos nossos dias. Muitas pessoas têm opiniões divergentes a respeito de quem é Jesus, como naquela época já existia essa divergência de opiniões. Só que é importante ressaltar aqui que essas eram as opiniões do povo em geral. No entanto, no versículo 15, Jesus, ouvindo aquilo que os discípulos estavam falando a respeito dele, Jesus se volta para os seus discípulos e ele diz assim: ok,
Uns dizem que eu sou João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros dizem que eu sou algum dos profetas. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Para mim importa, Jesus estava dizendo, não interessa o que o povo está dizendo. Para mim interessa e importa quem vocês, os meus discípulos, pensam e dizem quem eu sou. E com isso Jesus, essa pergunta de Jesus Jesus estava querendo suscitar uma declaração de fé partindo dos discípulos dele. Jesus queria saber quem o seu povo pensava a respeito dele. E o verdadeiro discípulo de Jesus não permite que as suas convicções sejam moldadas pela opinião pública, por aquilo que as pessoas dizem, por aquilo que as pessoas pensam. O crente, o cristão, deve estar sempre pronto para defender a sua fé, mesmo que a sua posição seja contrária à multidão. Mesmo que isso vá na contramão daquilo que todos estão dizendo, do que as religiões estão pensando, do que o povo em geral está dizendo quem Jesus é. E para responder essa pergunta, pasmem, Jesus estava no meio de todos os discípulos e o único capaz de responder aquela pergunta foi Simão Pedro. Ele chegou e disse assim, Pedro se manifestou e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro sabia quem Jesus era. Você conhece a história e sabe que depois Pedro acabou negando Jesus 3 vezes. Mas Pedro sabia quem Jesus era. O fato de você saber quem Jesus é na sua caminhada, na sua história, não quer dizer que te dá um manto de proteção especial, uma bolha de proteção, que vai fazer você nunca mais pecar. Você não é um santinho colocado num altar. Você está suscetível sim a erros, a falhas, mas o fato de Pedro saber exatamente quem Jesus era na história dele, eu tenho certeza absoluta que foi o que fez com que Pedro, não agindo conforme Judas, que saiu, que também negou a Jesus, saiu e se suicidou, mas Pedro, ele seguiu a sua vida até o momento que Jesus aparece novamente na história dele, o chama novamente e ele diz assim, Pai, Mestre, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo. E aqui eu quero dizer para você que mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha pecado, mesmo que pessoas tenham errado com você dentro da casa de Deus, o que é que está no seu coração? Jesus está muito interessado em saber o que se passa, não na sua mente, não naquilo que você pensa a respeito de Jesus, mas Jesus está interessado em saber o que é que se passa no seu coração. E o que é que o seu coração diz a respeito de quem é Jesus na sua história? Pessoas erram, pessoas falham. Eu vou dizer como Paulo, entre os pecadores, eu aqui, Karina, sou a principal. Eu erro, eu peco, mas eu sei quem Jesus é na minha vida. Eu sei o que Jesus fez por mim. Eu sei quem o Senhor é na minha história. E mesmo que tudo se acabe, mesmo que todos me decepcionem, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem, desde que eu era criança, eu tenho depositado a minha confiança e a minha esperança. E não interessa se a porta fechada vier, que tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus, é o que nós cantamos aqui há pouco. Eu sei quem Ele é para mim, na minha história. E dele eu não desisto. De Jesus eu não largo mão. E sabe, eu sei que é muito difícil para você talvez manter essa mesma postura. Para mim é muito difícil. Eu venho de um contexto também de contato com pessoas que têm opiniões divergentes e diferentes a respeito de Jesus do que a minha. Quantas pessoas que eu conheço e que você conhece e que pensam que Jesus foi simplesmente um homem de luz, uma pessoa sábia, que assim como Buda, assim como Gandhi, que assim como tantas outras pessoas, espalhou luz por esta terra e deixou ensinamentos maravilhosos e que nós devemos conhecer os ensinamentos dele, mas que não reconhecem Jesus como sendo o todo-poderoso Filho de Deus. Sabe aquelas pessoas com as quais você convive e que desafiam a sua fé dia após dia, colocando a sua fé em xeque? Sabe lá na sua faculdade, quando você estuda grandes pensadores, grandes filósofos e grandes conceitos, e que eles colocam ali em xeque a sua fé, porque você diz assim, poxa, eu acreditei a minha vida inteira que Jesus era tal coisa.
Agora, olha aqui o que os estudiosos, o que a ciência diz a respeito de Jesus. A Bíblia é simplesmente um livro, não é assim? Não creem que a Bíblia é a palavra de Deus deixada para nós, não creem no poder que a palavra de Deus, a Bíblia, tem. E eles dizem isso para você: você é um antiquado. Você é antiquado porque você acredita nessa historinha para boi dormir, nessa historinha da carochinha, de que a Bíblia é um livro poderoso, ou que Jesus era o Filho de Deus e que desceu a esta terra. E quantas pessoas que infelizmente nós vemos, que pela sua vida e caminhada acadêmica, acabam abandonando a fé em Deus. Não defendem, não lutam a sua fé, pela sua fé. E aqui eu lembro de uma passagem na Bíblia que está no livro de Neemias. Quando Neemias terminou a construção dos muros, está lá no livro de Neemias, perdi a referência, mas está lá no livro de Neemias, ali a partir da metade do livro para frente. A Bíblia fala que Neemias, ele terminou a reconstrução dos muros, aí ele restabeleceu o sacerdócio, a adoração no templo, e ele chamou um escriba, acho que é Esdras o nome do escriba, para vir e ler a lei diante do povo. E ele começou a ler a lei, e ali eles foram vendo tudo aquilo que Deus tinha deixado para o povo. Porque, irmãos, não adiantava simplesmente restaurar e reparar os muros exteriores. Neemias tinha uma missão muito mais profunda e peculiar, que era restaurar a adoração do povo que estava dentro daqueles muros, porque o povo tinha parado de defender a sua fé, tinha aceitado se contaminar com coisas que Deus havia dito expressamente para eles: não se envolvam, especialmente na questão do casamento com outros povos que não eram do povo de Deus. E eu acho muito interessante um texto, a questão assim radical de Neemias na defesa da sua fé. Nesse contexto todo, o povo acabou se juntando ali numa praça, e Esdras trouxe o livro da lei de Moisés e leu diante do povo. E daí é interessante que as práticas judaicas, elas começaram a ser restauradas, e a festa do tabernáculo, ela foi feita. Voltaram a fazer a festa do tabernáculo. Teve arrependimento, teve confissão de pecados, teve a dedicação dos muros, o restabelecimento das ofertas para o sustento dos sacerdotes e dos levitas. E então diversos abusos começaram a ser removidos. E é interessante que o radicalismo de Neemias na defesa da fé se mostra quando Eliasibe, que era sacerdote, ele tinha feito uma câmara, um quarto, para um parente dele. O nome desse parente era Tobias. E Eliasibe acabou fazendo aquele quarto dentro lá do templo, no lugar onde ficavam as ofertas de manjares, o incenso e alguns outros utensílios do templo. E Tobias estava vivendo lá, confortavelmente. E Neemias, quando soube disso, a Bíblia diz que Neemias ficou furioso e expulsou Tobias de lá, jogando todos os móveis e todas as coisas de Tobias para fora do templo. Neemias 13, versículo 8. Neemias não quis nem saber, ele catou tudo e jogou fora, disse: isso é heresia. Como você ousa fazer o seu quarto aqui num lugar que é santo ao Senhor? Isso não pode. E um versículo assim que eu dou risada sozinha quando eu leio, porque eu fico imaginando a cena. Numa outra situação, Neemias tinha visto que os judeus tinham se casado com as mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, transgredindo assim diretamente a lei que dizia que o povo de Israel não podia se misturar com outros povos. E a Bíblia fala que quando aqueles judeus se misturaram com os povos de outras terras, os filhos que nasceram daqueles relacionamentos sequer podiam falar o judaico. Tão longe de Deus e das tradições judaicas que eles estavam, que os filhos que estavam nascendo ali já não falavam mais o judaico. A fé estava se perdendo, a crença estava se perdendo. E daí é muito interessante porque Neemias diz que
a Bíblia fala que Neemias amaldiçoou aqueles homens, espancou alguns deles e lhes arrancou os cabelos e os fez jurar que nunca mais tomariam mulheres estrangeiras para si, nem para os seus filhos, e nem dariam mais as suas filhas em casamento para outros povos. Irmãos, eu fico imaginando esta cena, Neemias pegando os caras assim, socando eles e dizendo: fala agora, promete que você nunca mais vai dar suas filhas em casamento para ninguém. Arrancava o cabelo deles, porque Neemias estava defendendo a fé do seu povo, estava defendendo quem ele cria ser Deus na nação judaica. E sabe, eu não estou dizendo para você espancar ninguém, eu não estou dizendo para você ser violento com ninguém, não estou pregando isso. Nós somos totalmente contrários a todo e qualquer tipo de violência física. É uma passagem que consta na Bíblia, você pode ler na sua Bíblia, não estou inventando nada aqui, usei simplesmente para citar. Mas o que eu quero é que você entenda o princípio da atitude de Neemias. Ele foi radical ao extremo para defender a sua fé. E hoje, intelectualmente, você precisa ser radical ao extremo para ter uma palavra na sua boca que diga: ok, você pode acreditar na transmigração das almas, você pode acreditar que Jesus é simplesmente uma entidade, mas eu sei em quem eu tenho crido, e Jesus Cristo é o meu Salvador. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que muda a minha história. E é isso que você precisa ter no seu coração, a defesa da sua fé. Você não pode aceitar que os seus princípios e os valores cristãos que foram transmitidos por seus pais, que foram transmitidos por seus pastores, por seus líderes ao seu coração, se percam por várias teorias que aparecem por aí. Você vai ouvir muita bobeira, muita asneira, a internet está cheia de material que fala contra o cristianismo, mas Jesus quer saber quem você pensa e quem Ele é no seu coração. Quem Jesus é na sua história? Da onde Jesus te tirou? E eu quero aqui que você suscite, traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Quem Jesus é na sua história? E eu quero que você fique de pé, com esse pensamento na sua mente, e feche os seus olhos. Feche os seus olhos e comece a pensar: poxa, é verdade, Jesus me tirou daquele lugar. Eu lembro que eu era miserável, eu lembro que eu era pobre, eu lembro que eu não tinha nada, e hoje olha onde eu estou. Olha quem Deus é na minha história, olha o que Ele fez. E você que está se perdendo pelo caminho, você que está deixando de acreditar, eu quero pedir que o Espírito Santo ministre algo profundo ao seu coração hoje. Que cadeias sejam quebradas no seu interior e você volte a lembrar quem Jesus é na sua história, o que Ele já fez por você, todas as vezes que Ele abriu o mar por você, para você passar, e todas as vezes que o mar não se abriu, mas Ele fez você caminhar por sobre as águas, e por todos os milagres e por todas as maravilhas que você já viu Ele realizar, e você não pode dizer que não foi Ele que fez, porque você sabe que foi. E hoje eu quero convidar você a voltar para Jesus, e a partir de hoje que você comece a defender a sua fé. Sabe aquela fé que vai transformar mais ainda os seus dias, a sua história e as pessoas à sua volta? Hoje é uma noite de restauração. Deus trouxe você aqui para restaurar a adoração no seu coração, assim como no tempo de Jeremias, a adoração também precisava ser restaurada dentro dos muros, naquilo que estava dentro. Nesta noite Deus quer restaurar a adoração a Ele, que existiu um dia no seu coração e na sua mente.